Olá, vamos dar início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o Canal Universitário e com a TVT, TV dos Trabalhadores. Nós vamos tratar hoje do tema da desigualdade social. A América Latina parece que está explodindo em revoltas, em manifestações públicas, muito em razão dessa questão da desigualdade social. A gente precisa entender melhor o que é isso e como a desigualdade social se apresenta no Brasil, que impacto ela tem. Para fazer esse debate, nós trouxemos 3 especialistas que estão aqui conosco, que eu quero agradecer a presença. A Kátia Maia, que é socióloga, foi assessora para o meio ambiente e questões indígenas no INESC, trabalhou na Oxfam Internacional e atualmente é a diretora executiva da Oxfam Brasil. Muito obrigado por estar aqui, Kátia. Obrigada pelo convite. Contamos também com a Carolina Laterça, que é arquiteta e assessora de projetos da rede Nossa São Paulo. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. E o Rogério Barbosa, sociólogo, pesquisador sobre o tema da desigualdade do Centro de Estudos da Metrópole. Muito bem, com esse time, nós vamos tentar decifrar um pouco a questão da desigualdade no Brasil. E queremos aproveitar como um ponto de partida a pesquisa que a Oxfam vem desenvolvendo e trazendo a público dados que para nós muitas vezes são uma surpresa. Kátia, por favor, você podia apresentar um pouco a questão da desigualdade social no Brasil? Sim, olha, o tema da desigualdade, das desigualdades, né, vamos falar no plural porque elas são várias, ele é um tema muito forte, muito inquietador, porque as pessoas acham que desigualdade é uma coisa normal, porque você, um trabalhou mais, um teve mais estudo, mas não. Nós temos desigualdades que são profundas e que fazem com que a maioria da população não tenha acesso a vários de seus direitos, né? Se a gente, só para dar uma referência mundial, a gente tem 1% da população no mundo que tem o mesmo da riqueza dos outros 99%. Então, quando você tem uma concentração de riqueza desse tamanho, você realmente gera aquilo que você estava falando no início, uma inconformidade, um inconformismo das pessoas com essa diferença de acesso a políticas públicas e aos seus direitos. Então, a gente mostra aqui no Brasil, nesses últimos 2 anos, realmente a pouca melhora que a gente vinha visualizando, especialmente no que se refere à renda e inserção de uma maioria da população na sua melhoria de renda, isso estagnou, né? E agora a gente faz isso com dados de 2017, imagine agora, onde a situação está se agravando ainda mais. Então, nós temos um país com uma concentração de renda e riqueza altíssima, com uma distorção tributária enorme, né, onde a maioria da população, proporcionalmente, acaba pagando mais impostos do que aquele topo bilionário, e onde você tem, especialmente nos temas de gênero e raça, é visível como que o Brasil é um país onde o racismo está presente. A gente não gosta de dizer, mas somos um país, uma sociedade racista, onde as pessoas negras têm menor salário, têm menor acesso a estudo, têm pior qualidade de saúde, vivem na sua maioria nas periferias, são os que mais sofrem violências. Ou seja, o país tem uma enormidade de dados para mostrar como tratamos desiguais aos nossos cidadãos e cidadãs, né? Isso não foi sempre assim, Kátia? Olha, o problema de gênero e raça no Brasil, ele não é um problema de agora. Acontece que o mundo e o Brasil também vem aumentando sua riqueza, né? E à medida que vai aumentando sua riqueza, que vai produzindo
mais acesso a uma parcela da população que está fora. E hoje, até com a qualidade dos dados e da informação produzida, e a gente espera que o IBGE possa continuar produzindo dados de confiança, sempre foi uma instituição respeitada internacionalmente, né? Então, os dados são muito importantes para a gente poder analisar a situação do país. Então, quando você vê os dados, já não tem mais aquela impressão. É comprovado a situação de negros e mulheres. E nesses últimos anos, mostra que a desigualdade salarial entre mulheres e entre homens, e entre negros e brancos, ela aumentou. Ela não está retrocedendo. Então, a gente está num caminho realmente onde o país está produzindo mais, você tem uma parcela grande que tem acesso a uma riqueza, mas você tem uma maioria que realmente está sofrendo mais e agravando essa situação, o desmonte das políticas sociais. Porque as políticas sociais são fundamentais para você poder fazer essa balança, né, nesse enfrentamento das desigualdades. Carolina, essa desigualdade aparece nas cidades também? Sim, eu até queria aproveitar essa ponte que você fez em relação às políticas sociais, porque muitas vezes quando a gente fala em desigualdade, a primeira coisa que aparece para as pessoas é a desigualdade de renda. Então é quem tem muito dinheiro versus quem tem pouco dinheiro. E as desigualdades, elas se manifestam para muito além disso, e elas têm muitas frentes que podem ser ativadas para diminuir essas desigualdades. Eu falo pela Rede Nossa São Paulo, né? Lá a gente faz o mapa da desigualdade do município de São Paulo. E a gente pega 53 indicadores de diversas disciplinas. A gente fala de população, a gente fala também de renda, mas fala de saúde, fala de acesso à educação, acesso a emprego, violência, e como que as políticas públicas direcionadas para esses segmentos também reforçam muitas vezes essas desigualdades. Então, as pessoas já têm baixa renda e têm acesso a uma escola pior. Tem baixa renda, tem também acesso a uma saúde pior, tem acesso a um transporte pior, a menos condições de segurança, menos condições, inclusive, não só de acessar seus direitos, mas de realizar seus sonhos, né? Então, territorialmente na cidade isso é visível. Tem exemplos que dá para usar? Tem. Nós pegamos muito, nós fazemos a divisão por distritos, né? Você consegue ver, tanto pegar um distrito em vários indicadores que tem sempre os melhores números, por exemplo, Moema tem números assim dignos de países desenvolvidos, e distritos, por exemplo, Cidade Tiradentes, que tem números péssimos assim, para muitas coisas, né? Então, é uma coisa que você vê no dia a dia as pessoas sentem isso no dia a dia, né? Rogério, fala um pouco da construção da desigualdade, porque às vezes fica parecendo que é natural, né? É assim mesmo, então nós vamos ter que conviver com isso. Eu queria retomar uma coisa sobre sua pergunta, a Kátia, se não foi sempre assim, em especial com respeito a gênero e raça. Bom, o fato de que foi sempre assim é uma coisa. Durante o século XX, o sempre assim foi acompanhado com uma promessa de mudança muito grande, de que a industrialização, o advento do emprego do tipo urbano, de alguma forma integrariam mulheres, negros e outras minorias ao mercado de trabalho, e as promessas de modernidade, né? Então, essas promessas ficaram conhecidas como teorias da modernização. A frustração reside exatamente no fato de que os mecanismos de desigualdade mudaram para que continuasse sempre assim. O sempre assim é diferente agora, né? Você tem um gap de gênero permanente, né? Ele existe, ele reduziu, de repente ele volta agora a aumentar um pouco, raça a mesma coisa, e as razões pelas quais as coisas eram piores no passado não são as mesmas hoje. A forma como a discriminação acontece no mercado de trabalho, em outras esferas, elas mudam de forma, né? Então, o sempre assim muda, e os mecanismos atuantes ao longo do tempo mudam também. Por exemplo, educação.
O próprio diferencial de renda por meio da educação muda de significado ao longo do tempo. No passado, poderia ter a ver com o fato de que você é filho de um fazendeiro rico que te levou a estudar numa faculdade de direito importante, e aí tem muito mais a ver com a sua herança familiar e um exercício daquela nobreza da sua família. Hoje em dia, é muito mais um mecanismo competitivo, mas começa a haver uma estratificação entre instituições educacionais. Então, a forma como o mercado de ensino superior se estrutura hoje é completamente distinto, mantém hierarquias, mas são hierarquias diversas. Já não é mais entre ter ou não ter o diploma, mas entre ter diplomas extremamente estratificados. Então, você tem uma estratificação do ensino superior que abre portas para o mercado de trabalho completamente diferente. Tem um diploma de um certo curso ou de uma certa universidade é completamente diferente de ter qualquer diploma por aí. Então, muita coisa tem que mudar para que a estrutura da desigualdade, em um determinado ponto do tempo, permaneça parecido ou mesmo. Mas coisas poderiam ter sido feitas, né? Acho que sobre esse ponto de políticas sociais, e aí eu queria trazer uns dados mais novos de 2018 e 2017, que é o máximo que a gente chega na PNAD agora, é 2018, né, para renda domiciliar per capita, ainda não tem a de 2019 pronta. Bom, quando começa um período recessivo, no final de 2014, era esperado que a proteção social se ampliasse. E isso não acontece. O número de beneficiários do Bolsa Família cai, e cai assim, drasticamente, em milhões. O valor dos benefícios por domicílio ou per capita cai também. O seguro-desemprego, apesar de estar mais ou menos socorrendo aqueles que estão entrando numa situação pior, saindo do mercado de trabalho, ele não segura o suficiente. Então, a desigualdade na renda do trabalho começa a aumentar, a desigualdade na renda domiciliar per capita começa a aumentar, e isso tem a ver com uma estrutura que não segura, né? Então, foi uma escolha política. É uma escolha política destinar recurso para lá ou para cá, não investir no avanço da cobertura dos programas sociais. Não é o mercado de trabalho funcionando automaticamente que vai gerando essas coisas, né? Então, escolhas têm que ser refeitas a todo momento para que os movimentos dos indicadores aconteçam, né? Pois é, essa questão das escolhas é importante. Eu me lembro, por exemplo, que aquela crise recente, que ainda existe, das universidades públicas federais e dos institutos técnicos, onde pela primeira vez na história do Brasil havia uma maioria de alunos negros, né, nesses institutos, eles tiveram um contingenciamento e cortes drásticos esse ano, que aos poucos a pressão foi liberando, mas isso não chegava a 4 bilhões de reais, todo o dinheiro que foi cortado e gerou essa crise. No entanto, nós temos alguns estudos, por exemplo, que indicam que em termos de isenções tributárias para empresários, para setores da indústria e tal, o ano de 2017 chegou a 270 bilhões de reais. Então, de um lado, você tem uma crise que tem muito a ver com a ascensão e a capacitação, né, dos negros para poderem disputar melhores posições na sociedade, que gerou um enorme de uma mobilização e que tinha esse valor de 4 bilhões como teto dos cortes e contingenciamentos. De outro lado, você tem 270 bilhões que não foram cobrados de impostos devidos aos empresários. Essa questão que eu acho que nós precisaríamos olhar mais de frente, né? As opções, as escolhas. A Oxfam tem elementos para isso? Olha, por isso que quando você perguntou, né, sobre a questão da normalização das desigualdades e como se a desigualdade é uma coisa que veio. Não, desigualdade não caiu do céu. As desigualdades são processos construídos pelas sociedades, pelos interesses na sociedade e pelas capacidades de influência política. Então, a situação que a gente tem hoje e das escolhas que estão sendo feitas, especialmente nesse início do novo governo que nós temos no país, realmente as escolhas não estão sendo de priorizar o enfrentamento das desigualdades. Não é isso que está colocado. O argumento, todo
todo o discurso em volta de que a gente precisa fazer um ajuste fiscal porque a gente não gasta bem. É claro que a gente precisa fazer um ajuste fiscal. É claro que a gente precisa gastar melhor os recursos, mas você tem formas de escolha, você tem caminhos diferentes para fazer isso. Os caminhos que vêm desde o governo anterior, do governo Temer, com a medida do teto dos gastos, tem sido um caminho de estrangulamento de políticas sociais que são fundamentais, especialmente num país com tamanha desigualdade. Então, quando você reduz perspectiva de orçamento para a área de saúde e educação, você está fazendo uma escolha, porque você tem essa situação que você mencionou, você tem uma distorção tributária tremenda, onde as grandes fortunas não são tributadas, onde você tem uma série de benefícios para alguns e não para outros. Então, você tem realmente uma situação que mostra que o país, ele prefere fazer seus ajustes, não o país, né, mas o governo, a sua aposta é em apertar mais para aqueles que já não têm condições de dar mais. Se a gente estivesse falando sério, não, nós queremos acertar o ajuste fiscal, tá ótimo. Então, quando é que nós vamos criar o imposto de grandes fortunas? Quando é que nós vamos priorizar, retomar o imposto sobre lucros e dividendos? Quando é que a gente vai arrumar o nosso imposto de renda de pessoas físicas, que hoje é uma pressão sobre a classe média e os que menos têm? Quando é que a gente vai reduzir os impostos sobre o consumo, que é o imposto mais distorcido que a gente tem, porque proporcionalmente os super ricos pagam uma porcentagem insignificante sobre os bens e serviços consumidos? Então, o que a gente vê é realmente uma aposta política que não é a aposta da maioria da população brasileira, infelizmente. É por isso que é tão importante a disputa dos governos, né? Porque são os governos que acabam orientando para cá ou para lá essas decisões públicas, né? Diga. Tem dados, assim, acho que recentes, que são muito interessantes sobre essa questão da escolha, né? E que eu acho muito eloquentes. Um achado relativamente recente do Pedro Souza, do IPEA, é de que a desigualdade durante os anos 60, ao longo da década de 60, teria subido durante o PAEG, né, os 64 a 67. É o ajuste fiscal implementado nos primeiros anos do governo militar que fez a concentração no topo da distribuição se elevar muito, né? Ao contrário do que os antigos achados faziam crer, né? Que seria durante o milagre econômico, a expansão dos mercados de trabalho, da economia, teria beneficiado alguns mais do que outros. O que parece ter sido feito é que o ajuste fiscal foi seletivo e prejudicou a base da distribuição, segurando um pouco os ganhos do que viria a ser depois o crescimento. Agora é a mesma coisa, né? Acho que os dados são muito eloquentes também nas PNADs. A gente tem uma queda da renda média em 2015, 16, 17 e um pequeno crescimento em 2018. E quando você olha isso ao longo da distribuição, os mais pobres, principalmente os 50 primeiros, né, os 50% primeiros, estão perdendo. Então a crise ela também não ocorre para todo mundo da maneira idêntica. Os pobres ainda estão em recessão, mesmo em 2018, que é o dado mais recente, os 25% primeiros estão perdendo, e perdendo muito, de forma que o saldo geral ao longo de toda a série da PNAD contínua, de 2012 a 2018, é de perda. A média da renda dos mais pobres é menor. E esse crescimento aí no último ano também foi concentrado principalmente no decil mais rico. Os mais ricos se apropriaram nos últimos anos de 95% do crescimento. O último decil, os 10% mais ricos, se apropriaram de 95% da recuperação. Eles não estão em crise. Então, falar em crise é, na verdade, falar em partes da distribuição experimentando coisas distintas. E isso certamente é seletivo. É um ajuste fiscal que acontece para uma parte e para outra não. Isso já tem uma história lá no passado, isso se repete algumas vezes ao longo da década de 80, se repete depois ao longo dos anos 90, que a gente tem uma estabilidade dos indicadores de desigualdade, que na verdade é isso também. São perdas ou estagnações desigualmente distribuídas, e agora a gente está vivendo isso. O que nos faz pensar um pouco, enfim, sobre a própria noção do que é a crise. Existe crise no singular ou a gente tem que caracterizar melhor essas coisas? São escolhas, né?
voltando para isso que você falou dos governos, da importância dos governos, né? E fazendo a conexão com o trabalho da Rede Nossa São Paulo, do Mapa das Desigualdades, nós temos aí eleições municipais para o ano que vem, que são eleições muito importantes. E a sociedade precisa realmente procurar entender o que os candidatos dizem ou se comprometem para a redução das desigualdades. A gente não quer que todo mundo seja igual, mas a gente quer que todo mundo tenha seu direito garantido. A gente quer que quando venha o mérito ou a oportunidade, essa oportunidade todo mundo parta de uma mesma base. Porque hoje você pode dar oportunidades, mas o ponto de partida das pessoas é muito diferente. É um abismo de desigualdade em muitos casos. Então, quem é que vai para 5 mil e tantos municípios do Brasil? Quais são aqueles candidatos e candidatas que estão realmente comprometidos em enfrentar as desigualdades no seu município, fazer políticas no seu município que priorize aquelas pessoas que estão em maior desvantagem e que, em geral, são negros, pessoas negras e mulheres. Eu ia fazer essa ponte para a questão municipal, né? Porque, no fim, muitas vezes, na cidade que a gente consegue ter um pouco da dimensão de como essas desigualdades estão afetando as pessoas, né? Então, por exemplo, em São Paulo é uma coisa que, a questão do centro de São Paulo, por exemplo, a quantidade de pessoas morando na rua, né, assim, aumentou enormemente nos últimos anos, né? Quando você sai na rua, você vê famílias morando na rua com móveis, com fogão, com televisão, com sofá, embaixo do viaduto. E é uma coisa que estava se vendo menos antes da crise de 2014, né? Então, a gente vê quem de fato é afetado por isso. Essa questão das eleições é super importante, assim como que os candidatos a prefeito, que tem também outras questões em jogo, né? Mesmo tributárias e orçamentárias, né? A gente tem o IPTU, que muitos municípios têm, o Imposto Predial Territorial Urbano, que ele, no nível municipal, ele pode sim ser uma forma de redistribuição de recursos. E isso vai ser muito importante para ser usado nos próximos anos. Você que está com a bola, Carolina, conta pra gente, como é que você percebe, a partir das políticas, a construção da desigualdade nas cidades, né? E qual seria uma resposta positiva no sentido da redução das desigualdades? Tá. Bom, a partir das políticas, pelo menos nas cidades, a gente tem um histórico, por exemplo, a questão da habitação, né? Sempre foi muito de dar a moradia, essa coisa da casa própria, foi muito forte a partir dos anos 60, né? Então a gente teve políticas habitacionais que era simplesmente resolver o problema de dar habitação para as pessoas. Aonde? Não importa. Isso foi essencial para a gente construir justamente esses territórios que hoje só tem habitação. Você não tem serviços, você não tem emprego, as pessoas que moram ali têm que se deslocar horas e horas para o trabalho. Isso na grande maioria das cidades brasileiras, não só em São Paulo, né? E a segunda pergunta eu me perdi. Isso acabou também sendo Minha Casa Minha Vida, foi isso também. Não é só o BNH anteriormente, né? Sim, no Minha Casa Minha Vida isso acabou se traduzindo porque muitas vezes não, né? Acho que quase em todos os casos a construção optava por terrenos mais baratos. E onde se encontram esses terrenos mais baratos é nas periferias. Sem infraestrutura urbana, sem essas então, coisas. Então é mais barato para quem está construir, mas não é mais barato para inclusive a prefeitura que tem que levar o investimento de infraestrutura para esses lugares. Então, nós estamos falando aí da questão do direito à cidade. Sim. Né? Do direito ao cidadão usar a cidade, atuar e poder se beneficiar dos seus serviços. Né? Tem políticas que prevêem a redução da desigualdade na cidade? Em curso, pouquíssimas. Acho que nem estava me vindo uma mente assim tão óbvia. Mas existem várias políticas que podem ser feitas, né? Por exemplo, um dos problemas grandes, especialmente de cidades grandes como São Paulo, é a questão do transporte.
Então, você pensa bem, as pessoas que passam 1 hora e meia, 2 horas para poder chegar no seu local de trabalho e ainda pagam, e pagam caro. Deveria ser prioridade das prefeituras uma tarifa zero, que já tem discussões que estão sendo colocadas por diferentes instituições, e uma delas é o INESC em Brasília, que fez um estudo junto com o Movimento Passe Livre, que mostra que é possível você ter uma tarifa zero de transporte público, porque o transporte é público, né? Então, você tem o transporte, você tem melhorar a qualidade da educação, das escolas. Não é que você tem que transferir aquela comunidade para o centro da cidade, mas você tem que levar para aquela comunidade também a diversidade de serviços e ofertas que aquela comunidade pode ter, tem direito a ter. E não só como uma coisa de fora para dentro. As comunidades de periferia são extremamente criativas. Elas têm uma potência dentro delas, porque são pessoas que lutam para sobreviver diariamente. Então, a busca de soluções de qualquer prefeitura que queira enfrentar as desigualdades passa por um processo coletivo de construção de políticas públicas para essas comunidades e populações que estão sem acesso a serviços. Inclusive, em época de contingenciamento, essa até foi uma discussão nossa. Por exemplo, a maioria dos distritos da cidade não tem nenhum tipo de equipamento cultural público. Precisa construir um grande centro? Muitas vezes não. Você já tem um monte de iniciativas locais, você já tem os bailes, você já tem atividades que acontecem nas praças, né, que já acontecem ali, que precisam de um empurrãozinho, ou talvez um apoio institucional, talvez um outro apoio em infraestrutura, que são coisas que gastam um pouco dinheiro, mas que mudam muito a vida das pessoas naqueles lugares. E você falou do transporte, que é essencial. E tão importante quanto isso levar a cidade para esses lugares que não têm a cidade formal. Então, levar empregos, arranjar algum tipo de fomento, seja tributário, não sei, para a criação de empregos nesses lugares, para as pessoas não terem que se deslocarem tanto. Rogério, nós estamos tangenciando uma questão que eu acho assim, da maior importância, né? Que é, até agora nós estamos falando da prestação de serviços, das políticas públicas, ações do Estado para atender uma dimensão de que é para todo mundo, é universal, né? Mas houve uma crítica com relação a governos anteriores, né, no sentido de que ofereceram bens, melhorias, renda, mas não incluíram nas decisões o cidadão, né? E quando a gente fala em desigualdade, nós estamos falando das decisões, né? Quer dizer, você vê alguma forma de mudar esse processo que beneficia apenas a elite, trabalhando a questão dos direitos de cidadania? Puxa, essa é uma pergunta bem difícil, vamos tentar. Eu vou falar primeiro da fragilidade do que foi essa inclusão anterior, né? Acho que tem uma palavra que era muito comum, principalmente em mídia e tal, era a ideia de nova classe média. E basicamente foi a nova classe média que sofreu o impacto mais forte da crise, né? Então, o que se percebe como sobreviventes da crise, ou sequer afetados por ela, é a velha classe média, não a nova, né? Então, isso nos faz questionar sobre a perenidade ou validade dessa classificação anterior baseada puramente na renda, né? E o que caracterizava essa noção de inclusão, né, pelo menos na dimensão socioeconômica, era a participação no mercado formal, que essas pessoas não tiveram necessariamente, a formalidade se expandiu bastante e começa já a se retrair novamente, era o acesso aos direitos de saúde e educação de qualidade que antes essas classes médias antigas, né, as velhas classes médias já tinham, e que também, quando essas pessoas começam a ter acesso, elas já não têm mais a mesma qualidade. Então, mesmo do ponto de vista do mercado de trabalho e da inclusão nos serviços, a gente pode questionar o quanto de fato houve, sabe? Agora, inclusão nas decisões
é bem mais difícil, né? Em primeiro lugar, porque participação política requer recursos, tempo disponível, tempo para poder... Existem estudos clássicos, acho que um dos cientistas políticos mais famosos sobre isso é o Sidney Verba, que estudava determinantes da participação política, seja em movimentos, seja em ativismo, ou até mesmo voto. Tem bastante estudos de outros autores sobre comparecimento eleitoral. Isso tudo está muito correlacionado à educação, à altíssima educação, renda e tempo disponível, e tempo é basicamente também função de renda e escolaridade, né? Na verdade, o que falta para as pessoas poderem se informar e participar é, em primeiro lugar, tempo livre e qualidade e estabilidade da sua inclusão socioeconômica para que isso gere possibilidade de inserção. Não tem como você participar de coisas se você está procurando emprego, se não tem segurança, se tem milhares de coisas para fazer fora. Por exemplo, pense no caso das mulheres, que têm dupla ou tripla jornada, se não existe creche para que ela possa deixar o seu filho e poder trabalhar, se existe ainda desigualdade de gênero dentro do domicílio, a participação social das mulheres fica prejudicada. Então, incluir para que a participação aconteça é um pouco mais complicado. Houve um aumento dos espaços participativos depois da Constituição de 88. Em primeiro lugar, porque o voto foi de fato universalizado, pelo menos do ponto de vista das regras. Você não tem bloqueio de renda, pelo menos desde o começo da República. Você não tem mais bloqueio de analfabetos, né? O voto dos analfabetos é uma possibilidade desde a Constituição. Então, a princípio, o voto é para todo mundo. Só que a qualidade do voto e a possibilidade da pessoa também se engajar até na cobrança do político depende desse tempo. Outra coisa são os espaços participativos alternativos. Por exemplo, as instituições participativas que emergem ao longo da década de 90 e florescem na década de 2000. Os conselhos, orçamento participativo, etc. O problema é que são lugares que nem sempre têm todo o poder de decisão de uma Câmara de Vereadores ou de um Senado, sei lá, né? Essas instituições mais altas, mas são muito importantes e que são ocupados por representações organizacionais. Então, um conselho de saúde não são indivíduos isolados que frequentam lá, são as OCIPs, são hospitais, são representantes de classe. Isso aumenta bastante a participação, mas uma participação direta da sociedade é um pouco mais complicado e não houve, né? Eu acho que o principal é aumentar espaços participativos desse tipo e gerar condições para que as pessoas tenham tempo livre para participar. No caso das mulheres, é óbvio, tem uma desigualdade de gênero dentro de casa, tem as creches e tudo mais, mas tem a qualidade e a estabilidade do trabalho, que é condição para que isso aconteça. Eu incluiria também a questão da mobilidade, de novo, né? Porque quem vai participar de uma audiência, se você, além, tem que gastar para ir, gastar para voltar, às vezes demora, você ainda vai gastar horas para voltar para casa, às vezes termina tarde, não tem ônibus, também tem isso. Eu queria acrescentar uma coisa aí. Acho que esse ponto da mobilidade também ele é bem importante, até no âmbito quando você olha manifestações, né? Então você o Brasil vem aí num período de muitas manifestações, mas para aquelas pessoas que estão desempregadas e moram na periferia, é duro chegar no centro de uma cidade como São Paulo para poder participar de uma manifestação, né? Então, realmente, a coisa da mobilidade é forte. Agora, a gente tem o desafio digital. E a gente não pode negar esse desafio digital, porque hoje, quando a gente vê os debates que estão acontecendo no Congresso, você percebe que, às vezes, tem parlamentares, especialmente lideranças, que vão um pouco moldando sua posição dependendo da quantidade de WhatsApp, correio eletrônico, Twitter, que vai chegando criticando. E esse caminho digital, ele também tem um desafio enorme, que a gente não sabe quando que é gente e quando que é robô. Né? Quando que a notícia é verdadeira, ou a informação está correta, ou quando que a informação está incorreta. Eu diria que para a gente pensar, né, o futuro do fortalecimento da nossa democracia, entender esse espaço digital e ver como esse espaço digital se combina com as formas mais tradicionais de articulação, de organização da sociedade, é um desafio para todos nós, especialmente para aquelas organizações, pesquisadores que estão buscando a construção de um país mais inclusivo. Mas, Kátia, essa história da inclusão, para mim, é um problema. Incluir no quê?
É nessa sociedade que nós vivemos hoje, violenta, discriminatória. É incluir. É incluir nisso. Não, olha, para a gente poder construir algo novo, a gente tem que entender o que é que está acontecendo. Então, eu acho que a inclusão, ela é uma inclusão que faz com que, através do conhecimento, do entendimento do que está se passando e das opções que existem. Porque se você não está incluído, às vezes, você acha que não existe outro caminho. O caminho que você tem é aquele. Eu nasci assim, minha vida é essa, e assim vai, até eu morrer, e minha família vai ser assim. Eu quero que meu filho tenha um futuro melhor, mas não sei se vou conseguir. Não tem referencial. Né? Não tem. E você tem um mundo hoje, apesar de tudo isso, com opções. Mas essas opções, elas fazem, para você alcançá-las, ou para elas estarem disponíveis, elas fazem parte da disputa política, da disputa dos interesses, daquilo que a gente estava falando antes, da vontade das escolhas políticas de quem está governando, de quem está tomando decisões. Então, eu estou convencida de que os tomadores de decisão é só através da pressão que eles vão um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. Existem processos alternativos que você pode construir, mas você tem limites. As políticas públicas e o Estado têm um papel ainda muito importante. A gente não pode prescindir desse papel do Estado, porque o Estado, toda vez que eles ficam falando, não, porque a gente tem que reduzir o Estado. Ora, existe Estado mais privatizado que o nosso? Há quanto tempo o Estado brasileiro funciona em consonância com interesses privados e não com interesses da maioria? Nós temos exemplos desde a corrupção, que passa por interesses privados, e não é corrupção que começou há 10, 15 anos atrás, é corrupção há muitos anos, há muitas décadas. Então, a gente tem desde a corrupção, mas a gente tem várias outras. Quantas políticas foram definidas nesse país em função de interesses privados? Olha o caso de mineração. Mineração é um caso escandaloso. Olha o que aconteceu em Mariana e depois em Brumadinho. Como é que pode que esse Congresso Nacional não fez medidas para que as empresas mineradoras sejam responsáveis pelo que o impacto que elas causam? Não é um impacto inerente ao negócio, é um impacto inerente à ambição de ganhar muito no curto prazo. Então, eu acho que tem caminhos que a gente tem que fazer parte dessa luta. Rogério, vamos continuar essa conversa? Olha, tem, por exemplo, na França, há mais de 10 anos, uma corrente que defende crescimento zero, né? Não pode mais crescer a economia porque tem que dividir, né? Tem os compromissos por uma regulação mais forte da contaminação ambiental, para a gente chegar a um nível de poluição aceitável. Isso aí não transcende um pouco essa lógica do modelo capitalista atual? Crescimento zero? Bom, é complicado falar em crescimento zero. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Assim, eu tendo intuitivamente achar que não é bem assim. Acho que existe necessidades diversificadas. Porque crescimento é um crescimento médio. Então, não é necessariamente o crescimento apropriado pelos mais ricos. E crescimento existe de diversas formas. Não precisa ser necessariamente o mais predatório. E outra coisa é o crescimento já nos países consolidados e ricos, e outra é o crescimento nos países pobres. Acho que não há dúvida, por exemplo, que a África precise crescer, ou que regiões pobres que têm PIB per capita ou PIB mesmo municipal muito baixo tenham que crescer também. Então, falar em crescimento dessa forma um pouco... Eu não estou muito consciente desse debate, então não posso também dar opiniões fortes sobre isso. Mas falar em crescimento em geral como algo que não deve acontecer é meio radical e associa a noção de crescimento à noção de lucro e tal. Não é bem isso, né? Tem uma larga parcela da população ainda que não tem serviços básicos.
nos quais os municípios também arrecadam um pouco e que não existe possibilidade de fornecer coisas como coleta de lixo, esgotamento sanitário, etc. Isso depende de crescimento desses locais. Isso é fundamental. Então, acho que a ideia é modificar a forma como esses municípios são incluídos, modificar os arranjos locais produtivos e os incentivos fiscais que eles têm para acontecer também. Então, é diferente de crescimento zero. Mesmo São Paulo, existe espaço para crescimento em certas regiões. Então, eu não sei se o saldo disso é simplesmente para como está e redistribui. Acho que tem uma ideia muito correta de criticar o que a gente chama de trickle-down economics, que é os mais ricos crescem e puxam os mais baixos, né? É isso que você falou? Trickle-down. Esse é um mito liberal. Porque nós precisamos fazer todo mundo compreender. A ideia de um gotejamento, né? Tipo assim, eles estão ganhando e os benefícios vão gotejando, escorrendo para baixo, né? Então, é uma ideia como o Trump defende nos Estados Unidos, etc. É uma ideia muito antiga e associada a um pensamento liberal, né? Quer dizer, isso é falso, mas, por outro lado, não é falso que alguma diferença pode existir, algum nível de desigualdade, porque defender a redução da desigualdade não quer dizer que no final todo mundo vai ser exatamente idêntico. Alguma diferença vai existir, algumas regiões vão se especializar em uma coisa, outras pessoas vão se especializar em outras. O importante é que as desigualdades não se reproduzam intergeneracionalmente, você não legue para o seu filho, sem qualquer mérito ou trabalho, tudo que você fez, e ele possa começar já de cima, né? Então é diferente. A ideia é que alguma desigualdade pode permanecer e isso pode, sim, mais ou menos puxar outras regiões. O fato de que São Paulo pode concentrar algum tipo de coisa produtiva e isso enriquece as regiões ao redor, isso pode vir a acontecer. Então, uma completa equalização, isso não cabe dentro de nenhuma teoria, a princípio, de desigualdade, assim, eu não vejo. Então, é possível que alguma diferença se mantenha e que algumas regiões sejam trazidas para cima, né? Crescimento zero é muito radical. Crescimento zero e redistribuição, talvez na França, em algumas regiões lá, mas certamente acho que esse não é o caso do Brasil, não é o caso dos BRICS. Apesar de que a China tenha crescido constantemente e consistentemente nos últimos 40 anos, tem regiões lá que são extremamente pobres e que mesmo que você dividisse o PIB deles per capita igualzinho, elas continuariam sendo ainda, tendo um patamar de vida inferior a de diversos outros países que a gente tem como desenvolvidos. Então, o crescimento zero é um problema de países. Isso. No caso, isso então faria sentido para países cuja população ainda está crescendo também? Possivelmente. Se o produto continua constante e a população está crescendo, o PIB per capita vai diminuindo, né? Então, vamos voltar para o tema das decisões. Nós estamos falando que a desigualdade também se produz no território, que ela é vivida no território, mesmo que sejam condicionantes mais nacionais, né? E nos municípios nós temos as câmaras de vereadores, que poderiam fazer alguma diferença, né? Quer dizer, a nossa democracia, ela atende a essa expectativa de enfrentar a desigualdade? Eu acho que não, né? Eu acho que no momento não, porque quando a gente olha o retrato das nossas câmaras municipais, assembleias e vamos para o Congresso, ou seja, em todos os espaços, né, de representação política formal, é tão desigual, né? É uma maioria de homens brancos, Ainda. é uma minoria da maioria da população, que é mulher e pessoas negras. Então, é muito difícil que esses espaços de representação tenham como agenda prioritária o enfrentamento de desigualdades que fazem parte da base, da estrutura da nossa formação como sociedade. E a gente volta para a questão racial, para a nossa formação, né? Nós somos um país que terminou com a escravidão, é recente, é um século e pouquinho.
Isso é muito recente. Então, a gente tem ainda essa coisa do servir, daqueles seres humanos que nasceram para servir os outros, né? Então, eu vejo que, além disso, de você ter um problema na representação, em quem hoje está nesses espaços, né, que está muito distante de ser um retrato do que é a nossa sociedade, também tem as agendas dos interesses dos setores, né? Pensa bem, o Brasil é um país onde a agricultura ainda manda tanto, né? Ou seja, vem lá da nossa colonização e essa coisa dos grandes produtores que tem uma influência tremenda no Congresso Nacional. Um Brasil onde mais de 70% da população está em áreas urbanas. Como é que pode que você tenha uma bancada ruralista com tamanha capacidade de influência no Congresso Nacional, por exemplo? Você imagina no nível municipal. Como que se dão as relações de poder aí, pensando especialmente em municípios mais rurais, digamos, né? Então, eu acho que tem um desafio grande, por isso é muito importante, eu vou repetir isso, trazer para as eleições municipais o debate sobre as desigualdades e trazer a discussão sobre o que pode ser feito no nível municipal, porque as desigualdades tem uma parte delas que você depende de políticas federais, mas tem muita coisa que pode ser feito no nível municipal. Então, trazer esse debate, trazer essa discussão, pode fazer com que as pessoas busquem candidaturas que sejam mais próximas a mudar a sua realidade. Pois é. Eu estou pensando no que aconteceu no Chile. Uma ampla mobilização cidadã, não é? Que continua, que enfrenta a repressão, com mortes, com feridos. E a primeira concessão que o presidente Piñera faz é aumentar as aposentadorias em 20%, não é? E o salário mínimo em 16%. Não bastou, não é? E entrou por um processo em que agora a pressão é para que ele saia, mas que também se estabeleça uma constituinte para fazer um novo pacto social. É que eles não fizeram desde a redemocratização, né? Isso. Né? Nós também não, né? A gente fez nossa constituinte, vai, gente? Não, nós fizemos a nossa constituinte. Nossa constituinte cidadã. Nós fizemos a nossa constituinte. Mas nós deixamos algumas coisas sem a gente tocar nessa constituinte. Sim. E o que eu estou levantando, e eu queria perguntar para vocês, é se a nossa institucionalidade democrática, os desenhos que nós temos, a forma de como se configuram as câmaras municipais, as assembleias legislativas, o Congresso, as formas de como se configura um processo eleitoral, não é? Quer dizer, eles estão dando conta de manejar o conflito ou nós estamos olhando com apreensão o que está acontecendo, por exemplo, no Chile, com medo de que se repita aqui? É especulativo, mas enfim. Eu fico pensando no seguinte, talvez agora dê debate. Eu acho que as nossas instituições funcionam, só que uma coisa é dizer que a institucionalidade funciona e outra coisa é dizer que ela suporta qualquer choque. O que nós tivemos do ano passado para cá é claramente não democrático, né? No entanto, dentro de uma certa possibilidade, o Congresso está segurando desvarios do Executivo no nível nacional, até um certo ponto, né? E eu acho isso relativamente positivo. Você tem ali uma independência que está fazendo com que os três poderes em disputa não esteja vertendo num caos completo. Agora, até onde isso vai funcionar, eu não sei, né? Quer dizer, já não está funcionando muito bem, já foi bem melhor. Há 10 anos atrás a gente estava em outra, né? Agora, isso é instituição funcionando. Isso é certamente uma instituição minimamente segurando, é um desenho de independência dos poderes, tal como as democracias devem ter, que está segurando a coisa. Quer ver uma outra coisa interessante? Por mais que a inclusão dos analfabetos represente uma coisa relativamente pequena na participação e no poder efetivo do povo,
foi a inclusão desses analfabetos, justamente os mais desfavorecidos do ponto de vista da renda, que fez com que pressões sociais mais fortes pudessem ser exercidas sobre as eleições, fazendo com que programas como Bolsa Família ou mesmo salário mínimo vertessem em favor da população. Então, quando o PT, por exemplo, entra no governo logo no início dos anos 2000, ele começa a aumentar o salário mínimo. Quem começa a aumentar o salário mínimo ou propor aumentos de salário mínimo maiores do que o PT? O DEM, o Rodrigo Maia. Tem um achado muito interessante da dissertação de um aluno da USP, o Paulo Flores, mostrando isso. Por quê? Porque o DEM percebeu que agora, se ele aumentasse mais do que o PT, se ele propusesse aumentos maiores do que o PT estava propondo, os pobres votariam nele. Então, essa disputa eleitoral, simplesmente fruto da inclusão dos analfabetos, gera um fruto democrático interessante. Aí você tem depois a fixação da regra do salário mínimo como forma de conter um pouco o conflito. O Bolsa Família agora, nas últimas eleições, foi a mesma coisa. Não havia um partido sequer que ousasse dizer que ia acabar com o Bolsa Família. Já era um fruto consolidado, tendo em vista que o voto universal gera disputa distributiva. Isso também é instituição funcionando. Temos as melhores instituições? Certo que não. Somos tão democráticos como gostaríamos? Certo que não. Nisso eu estou completamente de acordo com Kátia. Assim, falta muito e tal. Mas essa democracia é alguma coisa que segurou certamente coisas muito piores e que é inédito frente a uma ditadura que durou 20 anos, que precedeu isso tudo. São instituições democráticas funcionando. Aí eu penso um pouquinho diferente. Vamos lá. Não, sim, tudo bem, a gente tem as instituições funcionando, mas a cada momento a gente está tendo uma nova surpresa. Sim. Que muitas dessas instituições não estão funcionando da forma como deveriam estar funcionando. Então, acho que você não tem um rompimento das instituições, essa informal, mas você tem desafios profundos em algumas dessas instituições, especialmente aquela que eu estou falando do sistema judiciário, que teoricamente é a nossa base para fazer a balança funcionar ali. Quando você tem um atrito entre os poderes, você precisa ter um sistema judiciário mais distante e guardião da Constituição e das instituições. E o que a gente vem assistindo no país já faz algum tempo, mas intensamente nos últimos meses, é uma série de furos, escorregadas e derrapadas do sistema judiciário, nos processos, nos procedimentos, né? Então, eu acho que a nossa democracia é muito nova, e ela está enfrentando. Eu concordo que ela está aí, que ela está sobrevivendo, mas é muito importante, e para mim, o exemplo do Chile é um exemplo das pessoas indo à rua defender seus direitos, e dizer, olha, esse modelo que que vocês implantaram no nosso país por décadas, e que serve de modelo até alguns meses atrás, a gente tinha um ministro da Economia defendendo a reforma previdenciária exatamente igual à chilena. Uhum. Que é uma que está indo agora, o aumento é para atender uma reforma da Previdência que excluiu várias pessoas, né? Milhões de pessoas, milhares de pessoas, que o Chile é menor. Então, eu acho que a gente tem esse ativismo, essa coisa de falar, peraí, até aqui, e a gente quer garantir algumas coisas, ela é importante. Acho que o salário mínimo, né? A gente não teve aumento real do salário mínimo esse ano. A regra não permitiu, sim. A gente não teve o aumento. E o aumento real do salário mínimo é uma das políticas mais importantes que foi instalada no governo do presidente Lula. Gostem ou não gostem do presidente Lula. Mas o aumento real do salário mínimo fez a diferença na vida de milhões de brasileiros e brasileiras, né? Então, eu diria assim, sim, as instituições estão funcionando, mas as instituições estão escorregando, e as instituições precisam, então, da vigilância da sociedade. E aí, voltando ao seu ponto da nossa forma de participação, eu acho que a gente está num processo de transformação. Eu acho que não cabe mais dizer só a democracia representativa, né? Eu acho que a gente está, não só o Brasil, né? O mundo está vivendo um momento muito
misturado de formas de diálogo, de participação e de formas de reação do sistema, né? A gente tem um crescimento da extrema-direita nunca antes visto, eu diria. Indo um pouco na linha do que você está falando das instituições, eu acho que a gente está num momento de tensões constantes e a gente não está tendo descanso, né? Nossa. A gente está gastando toda a nossa energia com essas tensões para ver para onde vai e aonde que a corda vai puxar mais. E eu acho que a gente tem um componente que está sendo muito novo para todo mundo, que é a questão da comunicação, né? A gente tem uma comunicação hoje muito mais direta e que, por um lado, é muito bom, democratiza, permite que qualquer um se manifeste, e por outro, a gente está precisando um pouco de filtros, porque fica nesse vai e volta, cada um fala, né, sai falando barbaridades e acaba também tensionando alguns limites de uma forma um pouco perigosa, né? E a gente então está nesse funcionamento institucional, no mínimo, muito tenso. Eu fico achando curioso, assim, nós começamos discutindo um pouco a caracterização da desigualdade, né? E depois nós fomos, numa conversa mais ou menos natural, para o mundo da política, né? Porque, de fato, você não consegue dissociar uma coisa da outra. Que, aliás, é um projeto neoliberal. Economia de um lado, política do outro, né? Quer dizer, nós estamos tentando juntar. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria pedir a vocês, cada um, que enunciasse uma iniciativa que poderia, vamos dizer assim, enfrentar a questão da desigualdade no Brasil. Você quer começar? Bom, eu acho que a formalização no mercado de trabalho e a manutenção dos aumentos regulares do salário mínimo são as principais políticas. O aumento do salário mínimo faz com que todas as outras coisas aumentem também, Bolsa Família, BPC, aposentadoria de um salário mínimo. O salário mínimo foi a principal política social que nós tivemos desde do começo dos anos 2000 com Lula e tudo mais. Eu acho isso muito importante. E a formalização é o que garante que essas pessoas de fato vão receber e depois ter acesso à aposentadoria e ter a estabilidade que eles precisam até para participar. Eu iria um pouco mais para a linha dos investimentos em saúde. A gente teve, né, nós temos o Sistema Único de Saúde, que é universal, mas falta ele ter qualidade de fato e assim, atendimento básico para as pessoas, porque as pessoas doentes não conseguem trabalhar, não conseguem estudar, não conseguem produzir absolutamente nada, não conseguem sonhar, não conseguem, enfim, produzir a vida, né? Então, eu acho que seria esse ponto. Eu vou pegar um diferente, né? Que aí fica, já são 3 pontos. Eu vou falar da reforma tributária. Eu acho que a reforma tributária é uma urgência nacional, é algo que a gente não vai conseguir vencer crises econômicas que possam vir sem enfrentar a reforma tributária. Acho até para garantir os recursos para a educação, saúde, para os serviços, né, as políticas que estão baseadas no salário mínimo. O sistema tributário brasileiro é uma vergonha. O Brasil é um dos países com a tributação mais regressiva que existe e a gente precisa mudar de patamar. A gente realmente precisa enfrentar o topo da pirâmide, redistribuir riqueza nesse país. E isso para mim é uma grande prioridade. E eu vou aproveitar para fazer uma propaganda pequena. Quando você falou de democracia, a gente está fazendo todo ano a Oxfam Brasil faz um relatório nacional sobre desigualdades. O desse ano a gente vai soltar no início de 2020 e nós estamos falando exatamente de desigualdades e democracia. Então aguardem para fevereiro do ano que vem. E nós faremos questão de trazê-la outra vez aqui para discutir esse assunto. Bom, eu quero agradecer muito a participação de vocês, acho que foi muito esclarecedor, acho que ajuda a compreender essa questão complicada, né, que é a convivência com a desigualdade e a naturalização dela, né? A gente acostumou um pouco com isso. Né? Então, olhando para frente com otimismo, quer dizer, tem algumas sugestões aqui que já nos dão uma perspectiva, né? E eu quero agradecer muito a participação de vocês, agradecer a você que está nos acompanhando e dizer que aguarde.
nós vamos fazer outros debates Le Monde Diplomatique Brasil. Obrigado.